Você não vai acreditar no que acabou de acontecer. O Moraes usou a força da Polícia Federal para ir para cima de quem estaria espionando o Flávio Dino e a família dele. Autorizou busca e apreensão contra um ex-secretário do Maranhão, apontado como financiador de um esquema de monitoramento comandado por um jornalista. E olha o time, galera, no mesmo momento em que o Moraes bate o martelo para proteger o colega de corte, o governador do Maranhão sai atacando o Dino publicamente, chamando ele de perseguidor político. Galera, dois ministros, dois lados da mesma moeda e um Supremo rachando por dentro em plena véspera de eleição. Galera, vamos entender o esquema todo do começo ao fim, ponto por ponto, porque tem detalhe aqui que acaba mudando completamente a leitura de tudo isso. Já deixa o like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Galera, o nome do suspeito é Raimundo Cotrim, ex-secretário do governo do Maranhão. Agora, segundo o processo, ele é apontado como fonte e financiador de um esquema de monitoramento que simplesmente teria como alvo o próprio Flávio Dino e os familiares dele, tocado ali por um jornalista chamado Luiz Pablo. Esse jornalista já tinha sido alvo de uma operação anterior da Polícia Federal, quando teve 2 celulares apreendidos. Foi analisando as mensagens guardadas nesses aparelhos que a Polícia Federal pediu a ação contra o Cotrim, e o pedido teve parecer favorável da Procuradoria-Geral da República. Ou seja, pessoal, não foi decisão isolada de um ministro, não. Passou pelo crivo da PGR antes de virar mandado. O Moraes acabou autorizando a diligência e a apuração está correndo sob sigilo de justiça. Só que essa decisão ela não passou batida dentro do próprio Supremo. Em plenário, o próprio Moraes precisou defender publicamente a ordem que ele acabou dando, porque ela está esbarrando num direito protegido pela Constituição. É o sigilo de fonte jornalística. E aqui está o ponto que ninguém repara. O Moraes disse que a primeira turma da corte simplesmente vai julgar a sua própria determinação. O ministro do STF colocando a própria decisão para ser reavaliada pelos colegas em tempo real no meio da repercussão, e isso não é rotina. Agora, pessoal, enquanto isso estava rolando, o Edson Fachin, presidente do STF, acabou entrando em campo para dar respaldo institucional ao Flávio Dino. Ele defendeu publicamente a liberdade de imprensa e o sigilo de fonte, deixando claro que não é contra o princípio, mas ao mesmo tempo manifestou solidariedade explícita ao colega, afirmando que as ameaças à segurança física de ministros e, é claro, da sua própria família precisam ser apuradas com rigor. Reparem no equilíbrio delicado que o presidente do Supremo simplesmente tentou fazer: proteger o jornalismo com uma mão e, é claro, tentar proteger ali o Dino com a outra, ao mesmo tempo, publicamente. E agora é justamente esse equilíbrio que acabou virando o centro da polêmica interna. De um lado, quem defende o sigilo de fonte está argumentando que usar a máquina da Polícia Federal para investigar quem financia um jornalista é muito perigoso, porque pode abrir ali um precedente para qualquer autoridade usar o mesmo argumento contra qualquer repórter incômodo. Do outro lado, pessoal, quem está apoiando o Moraes está argumentando que não se trata de calar a imprensa, e sim de rastrear quem está bancando um esquema de monitoramento contra um ministro e a família dele, o que é, claro, é crime, independente de quem está executando. A primeira turma, ela vai ter que decidir qual dessas leituras vai prevalecer. Agora, vale entender melhor o peso jurídico dessa discussão. O sigilo de fonte é simplesmente, pessoal, tratado pela Constituição como um direito fundamental do exercício profissional do jornalismo. A lógica, ela é muito simples. Se toda a fonte pudesse ser exposta por decisão judicial, ninguém mais denunciaria nada com segurança e o jornalismo investigativo perderia força. Por isso, a decisão de Moraes gerou tanto barulho dentro do próprio judiciário. Não é todo dia que o ministro autoriza a Polícia Federal a rastrear quem está financiando um repórter, mesmo que a acusação seja grave. Então, é esse tipo de precedente que categorias de imprensas estão observando com lupa, porque decisão de hoje, é claro, vai virar munição de amanhã, inclusive
contra jornalistas que estão investigando outros políticos de qualquer lado do espectro político. E agora, galera, vem o contraponto que fecha o quadro todo. No mesmo momento em que o Moraes está reforçando a proteção institucional ao Dino, o governador do Maranhão, Carlos Brandão, sai atirando para o lado oposto. Brandão chamou o Dino de adversário político do próprio grupo dele e ainda acabou questionando a atuação do ministro em uma investigação da Polícia Federal que está atingindo aliados do governador, o chamado caso Tech Office. A tese de Brandão é que o STF nem teria competência ali para julgar esse caso, porque envolveria autoridades com foro no STJ, não no Supremo. E pessoal, o Brandão ele foi além. Ele acabou criticando abertamente a quebra de sigilo feita pelo próprio Flávio Dino nos processos que miram os aliados dele, chamando a atenção justamente pela coincidência com a repercussão em torno da quebra de sigilo de fonte no caso do jornalista Luiz Pablo, decidido, é claro, pelo Moraes. É basicamente Brandão dizendo: vocês estão protestando contra a quebra de sigilo quando está afetando o Dino, mas o próprio Dino está quebrando sigilo para tentar atingir os meus aliados sem o mesmo cuidado. Mas galera, só que tem um detalhe que dá ainda mais peso à crítica do governador. Segundo a nota da assessoria do Brandão, a investigação do caso Tech Office acaba se limitando a analisar fatos a partir de 2022, ano do homicídio de um empresário em São Luís que teria ali motivado a apuração. Só que, pessoal, segundo o próprio Brandão, essa limitação de data está ignorando a reabertura de um processo administrativo de pagamento que estava arquivado desde 2014 e foi retomado em 2019, justamente na gestão em que o próprio Flávio Dino era governador do Maranhão. A insinuação, ela é direta. Se o recorte da investigação começasse antes, o nome que poderia aparecer no meio da história toda seria do próprio ministro que está conduzindo ali o caso. Agora, pessoal, pensa no tamanho da acusação por trás dessa fala. Não é só o STF estar errado na competência, é uma insinuação de que o próprio relator teria interesse em manter a investigação enxuta justamente para não expor ali um período em que ele próprio comandava o Estado. Pessoal, esse é o tipo de argumento que simplesmente está rendendo munição forte para quem já desconfia da imparcialidade do Supremo, mesmo sem prova concreta de que o recorte temporal simplesmente foi escolhido de propósito. Agora, a força da acusação, pessoal, está menos no que prova e mais no que se insinua. E isso é justamente o tipo de narrativa que simplesmente vai crescer rápido, principalmente em ano eleitoral. Agora, galera, junta os dois fatos e você tem um Supremo em posição defensiva dupla. Moraes usando a Polícia Federal para blindar o Dino de um suposto esquema de espionagem, enquanto o Dino é acusado por um governador de oposição a ele de usar a mesma engrenagem de investigação para tentar atingir adversários políticos no próprio Estado. É claro, evitando expor um período que poderia incomodar o próprio ministro. Não são fatos provados dos dois lados. De um lado, nós temos ali uma investigação formal com o aval da PGR e do outro lado nós temos a acusação política de um governador ainda sem decisão judicial. Mas o contraste entre os dois episódios na mesma semana é do tipo que não passa despercebido. E agora o motivo de tudo isso pesar tanto agora é simplesmente, pessoal, o calendário. Nós estamos na reta final de agosto, o prazo de candidaturas para outubro está terminando e qualquer decisão do STF está virando munição política automática, seja para quem está defendendo o Supremo, seja para quem está atacando o ministro, protegendo o outro, está criando ali uma imagem de corporativismo. Um governador acusando o ministro de perseguição está criando a imagem de vingança política. As duas narrativas, pessoal, está competindo pela atenção do eleitor ao mesmo tempo e nenhuma das duas tem desfecho fechado ainda. Só que ainda tem um outro ângulo que sim está merecendo um pouco da nossa atenção. O de quem está carregando o ônus da prova em cada frente dessa disputa. No caso do esquema de monitoramento contra o Flávio Dino, existe investigação formal a aval da PGR e, é claro, mandado judicial cumprido. Ou seja, pessoal, existe ali uma estrutura de prova rodando, com etapas já concluídas. Agora, já a acusação do Brandão contra o Dino, por enquanto, é apenas de
discurso político sem mandado, sem investigação formal aberta contra o ministro. Então, isso não significa que a acusação seja falsa, mas é claro que a gente sabe que significa que os dois casos estão em estágios completamente diferentes de apuração e é importante não tratar os dois como equivalentes só porque aconteceram na mesma semana e está envolvendo o mesmo ministro. Agora, do lado de Moraes, vale, é claro, reforçar que ele não age isolado nesse tipo de decisão. Precisou do aval da PGR para simplesmente autorizar a diligência e a própria corte, através da primeira turma, vai revisar formalmente essa decisão. Então, isso está mostrando um sistema de freios funcionando dentro do próprio STF, mesmo quando o alvo da proteção é um colega de toga. Agora, é diferente de uma decisão unilateral sem qualquer controle posterior, o que acaba reforçando o argumento de quem está defendendo que a ação contra a Cutrim seguiu o rito processual normal, mesmo sendo ali uma decisão controversa e sujeita a revisão. Agora, pessoal, do lado do governador, o desafio é justamente esse, que é transformar uma nota de assessoria em algo que avance formalmente dentro do judiciário. Questionar a competência do STF é um caminho jurídico possível, mas é claro que depende de a própria corte reconhecer esse limite, o que raramente acontece quando o Supremo já assumiu a relatoria de um caso e vem conduzindo a investigação há muito tempo. Historicamente, discussões de foro costumam sim demorar meses, às vezes até anos, para serem resolvidas na justiça brasileira, o que acaba significando que essa queda de braço entre o Brandão e o Dino provavelmente não tem desfecho muito rápido, mesmo crescendo em repercussão pública logo agora, na reta final da campanha eleitoral. Mas aí você deve estar perguntando, né, gente? O que vem agora? A primeira turma do STF vai julgar formalmente a decisão de Moraes sobre o caso Cutrim e esse julgamento vai definir se a linha que ele acabou usando, mirar quem financia um esquema de monitoramento, mesmo que isso toque sigilo de fonte, se sustenta dentro da própria corte. Agora, se a turma validar, o Moraes sai fortalecido como ministro que foi buscar quem está atacando os colegas. Agora, se a turma recuar, o episódio vai virar desgaste tanto para ele quanto para lá o Flávio Dino, que fica exposto justamente no momento que tenta se apresentar como vítima. Agora, do lado do Maranhão, a acusação de Brandão não tem prazo de julgamento definido, é ainda uma queda de braço política, sem decisão formal batendo a porta, mas o incômodo já está feito. Colocou o nome de Flávio Dino no centro de uma disputa sobre até onde vai o poder de um ministro de investigar quem ele quiser, com recorte de tempo que quiser, sem prestar conta sobre o próprio passado no comando do mesmo estado. Agora, vale pensar também no efeito colateral para a imprensa como um todo, tá? Independente de quem tem razão nesse caso específico, decisão que abre precedente para rastrear financiador de fonte jornalística tende a estrear denúncia. Fonte que financia investigação incômoda contra a autoridade vai pensar duas vezes, pessoal, antes de repassar informação, sabendo que pode ser rastreada por ordem judicial, mesmo que a acusação contra ela seja legítima. Então, esse é o tipo de efeito que categorias de jornalistas monitoram de perto, porque o precedente não fica restrito a um caso Cutrim, serve de referência para decisão parecida no futuro, envolvendo qualquer outra autoridade de qualquer partido. Agora, do lado político, o desgaste também é bilateral. Se a narrativa do STF protegendo os próprios ministros com a Polícia Federal pegar força, isso vai alimentar discurso de quem já está atacando a corte por suposto corporativismo, inclusive fora do campo bolsonarista, já que até governadores de dentro do partido do centro, como é o caso de Brandão do MDB, estão questionando publicamente. Ao mesmo tempo, se a narrativa de governador tentando blindar aliados investigados prevalecer, é Brandão quem vai sair desgastado justamente numa fase em que ele processa a recomposição de base para 2026. Então, os dois lados têm o que perder dependendo de como esse capítulo vai se resolver nas próximas semanas. Agora, pessoal, resumindo tudo o que passou por essa história. Moraes foi para cima com toda a força da Polícia Federal para proteger o Flávio Dino de um suposto esquema de espionagem com aval da PGR e solidariedade pública do presidente do STF. Ao mesmo tempo, o Dino enfrenta acusação pública de perseguição política vinda de um governador que está questionando até mesmo a competência
do Supremo para tentar julgar ali o caso e que está insinuando que o próprio ministro teria motivo para manter a investigação dentro de um recorte ali de tempo conveniente para ele, tá? Comenta aqui embaixo, galera, você acha que o Moraes ele agiu certo ao usar a Polícia Federal para proteger o ministro Flávio Dino, ou você acha ali que abriu uma porta perigosa para o futuro? Deixa o seu like, se inscreva no canal, porque, galera, esse julgamento na primeira turma pode sim virar o próximo capítulo dessa história e eu vou trazer aqui para você assim que sair a decisão. Não se esqueça de hypar o vídeo, isso ajuda muito o nosso canal a continuar crescendo. O YouTube vai entender que esse vídeo é relevante, ele vai enviar esse vídeo para mais pessoas e assim a gente vai conseguir crescer cada vez mais. Se você não é membro do canal, clica aqui embaixo, ó, seja membro. Quando você se torna membro, você demonstra apoio ao nosso canal e assim a gente vai continuar trazendo esse tipo de conteúdo para você e você não vai perder nada do que está acontecendo no âmbito da política nacional. Até o próximo vídeo.